Queridos, Malaquias, capítulo 3, de 8 a 11, é o último profeta do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos de 8 a 11. A gente sempre pede aos pais que, não sendo possível controlar as crianças, e que isso às vezes acontece mesmo, eu sei que eu criei 4, né? Aí você podia sair, dar a volta, e tem a sala do choro aqui, que foi feita especialmente para você chorar, seu filho chorar, todos os obreiros, todo mundo chorar. Então, sala do choro lá. Malaquias capítulo 3, de 8 a 11. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui a leitura da palavra de Deus, queridos. Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra e os princípios eternos que nela se encontram. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas razões pelas quais nós estamos trazendo essa mensagem sobre dízimos e ofertas. A primeira é porque isso faz parte da Bíblia e ela nos ensina que os pregadores têm que pregar todo o conselho de Deus. Então, faz parte da Escritura Sagrada, é um tema recorrente e nós precisamos falar sobre isso. O próprio Jesus falou sobre dinheiro muitas vezes. Ele repreendeu o jovem rico, ele condenou o rico insensato, elogiou a viúva pobre. Boa parte das parábolas que Jesus contou, como a parábola dos talentos, tinha a ver com a questão de recursos. Então, nós não precisamos ser menos piedosos do que o Senhor Jesus, deixando de falar a respeito dessas coisas. Segundo, nós cremos que a prática do dízimo e das ofertas é bíblica e válida para os dias de hoje. Por isso, sempre nós precisamos voltar a esse assunto. Terceira razão é que a igreja tem sido muito generosa nas suas ofertas, como nós vimos domingo passado, e vamos ver ainda hoje. Entretanto, o número de pessoas que contribuem regularmente com seus dízimos é pequeno. Nós entendemos que isso se deve ao background de alguns que vieram de igrejas onde esse assunto era mal ensinado ou era abusado, e também por outras razões que nós também vamos ver mais adiante. E, por último, existem muitas ideias erradas sobre dízimos, portanto, tanto contra como a favor, e nós esperamos sempre instruir a igreja para que tenhamos a prática bíblica aqui, como é o nosso desejo. Eu vou começar, então, falando das circunstâncias em que o profeta Malaquias disse essas palavras ao povo de Deus, palavras essas que se encontram aí no início da nossa mensagem, que eu já li para vocês. Os judeus tinham retornado à terra prometida, onde tinham ficado no cativeiro por cerca de 70 anos. E debaixo da liderança de Ageu, Zacarias, Malaquias, 3 profetas, Neemias, de Esdras e de Zorobabel, eles começaram a reconstrução da vida nacional e do culto a Deus. Mas a situação econômica não era boa. Eles tinham que pagar impostos pesados aos persas, que dominavam a nação de Israel. Eles estavam cercados de nações estrangeiras que eram inimigas deles, constantemente fazendo pressão, como, por exemplo, os samaritanos, além de secas e pestes que estavam reduzindo bastante o potencial financeiro do povo de Deus naquela época. Com o tempo, tudo isso começou a afetar de maneira direta o culto a Deus. O culto era feito no templo e o povo
deveria trazer animais, ofertas e dádivas para Deus e para o sacrifício e para o sustento do povo. Mas o que é que estava acontecendo? O povo tinha deixado de trazer os dízimos e as ofertas. O povo tinha deixado de trazer os animais para os sacrifícios. Quando traziam animais defeituosos, rejeitados, que não serviriam para outra coisa. Os dízimos eram negligenciados, mesmo sendo estabelecidos pela lei de Moisés. Os próprios sacerdotes se tornaram negligentes com relação à obra de Deus. Eles deveriam ser cuidadosos na seleção daquilo que era trazido e oferecido a Deus, estavam aceitando qualquer coisa, e eles faziam o trabalho de maneira displicente e reclamando e murmurando. Portanto, é nesse contexto que Deus levanta o profeta Malaquias para exortar o povo a respeito desse assunto. Esse era o contexto, era essa a situação que perdurou durante bastante tempo. Malaquias é o último dos profetas do Antigo Testamento, foi levantado por Deus para falar exatamente para aquela situação. Mas antes dele vieram Ageu, Zacarias e o ministério de Esdras e Neemias. Portanto, isso aqui é uma situação que estava se demorando durante alguns séculos já. Não séculos, muitos anos já. Então, o profeta traz essas palavras da parte de Deus que eu li para vocês, que eu quero agora passar a explicar e depois aplicar para nós nos dias de hoje. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que Deus acusa o seu povo de estar roubando a ele. Está aqui no capítulo 3, versos 8 e 9. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está acusando o povo aqui de estar furtando aquilo que pertence a Deus. Na verdade, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Deus. Disso, Deus requeria 10% do israelita como parte da expressão de gratidão, louvor e adoração que deveria ser trazido ao templo. Os dízimos, em particular, eram considerados santos e eram pertencentes a Deus. A nação como um todo estava deixando de trazer os dízimos conforme Deus havia determinado na sua lei. Por isso que Deus os chama de ladrão. Eles estão roubando a nação, estão deixando de dar a Deus o que é de Deus. Na verdade, tudo pertence a Deus, mas legalmente Deus requeria apenas 10% de tudo aquilo que eles tinham. Agora, quando a gente lê o texto, a gente percebe que a zanga de Deus, a ira de Deus, não é porque está faltando recursos, porque Deus não precisa de recursos a rigor. Mas duas coisas, quando a gente lê o texto. Primeiro, a arrogância dos judeus. Deus diz, vocês estão me roubando? Olha a arrogância, né? O homem roubar a Deus, olha a pretensão. Mas é exatamente isso, dessa forma que Deus qualifica aquela sonegação que estava sendo feita pela nação. Era de roubo, era um atrevimento diante de Deus. Segundo, a ira de Deus não é somente por conta da ousadia e do atrevimento, mas era por conta do cinismo. Vocês estão me roubando, diz o profeta Malaquias da parte de Deus. Aí o povo vira para Malaquias dizendo, em quê? Estou roubando a Deus? Em que eu estou roubando a Deus? Com a cara mais lisa do mundo, não é? Cara mais lisa do mundo, eles faziam isso. Então, era especialmente a atitude dos judeus que irritava a Deus e provocava o que vem em seguida, a maldição. Primeiro ponto que eu falei para vocês, então, é que Deus percebe, considera uma coisa séria e grave quando o seu povo deixa de contribuir para a causa dele, conforme está escrito. Segundo, Deus colocou o seu povo, debaixo de maldição. Malaquias, capítulo 3, verso 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Deus colocou todo o seu povo debaixo de maldição, e nós precisamos saber a razão disso. A razão remonta à aliança de Deus com Israel,
feita lá no Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos como sendo condição da aliança e uma série de leis que regulamentavam a vida do povo, a vida nacional e o culto a ele, e como os israelitas deveriam viver. E Deus fez uma aliança com eles. A aliança, ela tinha uma dinâmica que funcionava da seguinte maneira: se vocês obedecerem às minhas leis, eu vou abençoar vocês com bênçãos sem medida. Vou dar prosperidade, vou dar vitória sobre os inimigos, vou dar crescimento do rebanho, vocês vão ter muitos filhos. Mas se vocês me desobedecerem, quebrarem a minha lei, virarem as costas para mim, eu vou amaldiçoar vocês. E isso está muito claramente, se você quiser ver depois com detalhes, registrado em Deuteronômio capítulo 28. Em resumo, as maldições da desobediência mencionadas em Deuteronômio 28 são essas aqui: doenças, seca, fome, praga, derrota militar, medo, loucura, desespero, coceira, essa é a pior, perda de bênção, perda dos filhos, opressão estrangeira, pobreza, cerco, devastação, humilhação, exílio, dispersão entre as nações, escravidão e morte. A lista está lá em Deuteronômio 28. Ou seja, você lê essa lista, nem sempre a tristeza, a pobreza é obra do inimigo, como as pessoas costumam dizer. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, passando por situação difícil, a pessoa ficou doente. Antes de você dizer que isso é obra de Satanás, olhe outra vez. Porque a Bíblia está dizendo que, às vezes, isso vem da parte do próprio Deus. Isso vem da parte do próprio Deus, com o propósito de despertar o seu povo para algum procedimento errado que ele está fazendo. Essas desgraças que estão mencionadas aqui, de acordo com os termos da aliança, elas viriam não somente por causa da negligência dos dízimos. A essa altura, é bom ver o quadro geral, a nação de Israel estava longe dos caminhos do Senhor, estavam praticando usura, escravizando os seus próprios contemporâneos, que era proibido na lei, e fazendo casamentos mistos, que foi, a princípio, um dos pecados que tinha levado ao desterro babilônico. Então, a situação do povo era crítica. E, assim mesmo, Deus não deixa de demandar aquilo que lhe pertence de direito. Eles tinham negligenciado o culto ao Senhor e a falta de dar o dízimo era apenas um reflexo disso aí. Como eu disse, a bronca de Deus não é que estava faltando dinheiro. A bronca de Deus era pelo cinismo do povo e pelo afastamento do povo evidenciado pela negligência do culto e das condições financeiras para que ele acontecesse. Primeiro, Deus chama o povo de ladrão. Denuncia o roubo que estava sendo feito. Segundo, Deus anuncia que a nação está debaixo do juízo da aliança, dos termos da aliança, estão debaixo da maldição. Terceiro, Deus chama o povo ao arrependimento e voltar à prática da contribuição dizimal, como nós temos aí no capítulo 3, verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Vocês estão me roubando, por isso vocês estão sendo castigados. Arrependam-se, note que o arrependimento exige uma atitude concreta. Arrependam-se e voltem a trazer os dízimos para a casa do tesouro, diz o Senhor. Deus não estava pedindo algo novo e inédito. Ele não estava pedindo alguma coisa tirada da cartola no último momento ou da manga. Não. O dízimo já tinha sido praticado muito antes da lei de Moisés. O patriarca Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era uma figura de Cristo, um tipo de Cristo, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. O relato está lá em Gênesis 14, 20, diz assim que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Isso foi pelo menos 400 anos antes da lei de Moisés. Depois, Jacó, que é o patriarca que vem em seguida, depois de Isaque, ele disse a Deus: se o Senhor me abençoar, eu vou dar 10% de tudo que o Senhor me der. Está lá em Gênesis 28, 22. De tudo que me concederes, certamente te darei
o dízimo. Portanto, a lei de Moisés, que veio 400 anos depois, não criou o dízimo, ela apenas regulamentou e legalizou a contribuição para o povo de Deus. Portanto, quando Deus diz, tragam todos os dízimos, ele não está pedindo uma coisa nova, mas algo que já era prática do povo de Deus desde o tempo dos patriarcas e regulamentado depois na lei de Moisés. Deus queria que eles trouxessem todos os dízimos, notaram lá no texto? Todos os dízimos. O todos aqui é pelo fato de que havia 3 dízimos. E vocês reclamando porque tem um só aqui hoje, né? Mas eram 3 dízimos no Antigo Testamento. Aliás, pegando aqui o gancho, eu estava uma vez escutando, estava vendo um culto numa dessas igrejas famosas por serem caça-níquel, né? Igreja neopentecostal da prosperidade, e o pregador estava defendendo o trízimo. Trízimo, não é sério, eu quase caí da cadeira. Trízimo, por quê? 10% do Pai, 10% do Filho e 10% do Espírito Santo. Né? Estava defendendo com a maior cara de pau. Maior cara de pau. Mas, no Antigo Testamento, tinha 3 tipos de dízimo. E é por isso que diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Quais eram esses? Primeiro, era o dízimo levítico, que era o mais básico. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 24, vocês podem ler depois. Era destinado ao sustento dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram membros da tribo de Levi, que Deus havia separado para ministrar no tabernáculo e no templo. Eles se ocupavam de oferecer os sacrifícios, limpar o altar, jogar para fora do templo e levar para um local apropriado o que sobrava dos sacrifícios, fazer os pães da proposição todo dia, manter as lâmpadas acesas, limpar o templo, atender os ofertantes, ensinar a lei. Eles é que ensinavam a lei ao povo de Deus naquela época. Era uma tribo inteira dedicada a isso aí. De que é que eles iam viver? Eles não tinham terra, era a única tribo que não tinham terra, eles tinham cidades em cada tribo. De que é que eles viveriam? A resposta é do dízimo do povo de Deus. O dízimo levita era destinado especificamente ao sustento dos levitas, portanto, era trazido lá para a cidade de Jerusalém. Havia o dízimo festivo. Uma vez por ano, o israelita podia comer o dízimo lá em Jerusalém, com sua família e com seus amigos. Como assim comer o dízimo? É porque o dízimo era em vaca, em bezerro, em ovelha, em aves, trigo, cereais, tudo aquilo que era produzido. Lembre que nós estamos aqui falando de uma cultura que era baseada na agricultura e na pecuária. Então, o dízimo podia ser comido. E eles podiam fazer isso uma vez por ano em Jerusalém, em Jerusalém, juntamente com sua família, seus amigos. É chamado dízimo festivo. Veja lá, Deuteronômio 14, de 22 a 23. E tinha o dízimo diaconal, separado a cada 3 anos dos frutos do campo e do gado, que era entregue pelo israelita aos levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas da sua cidade. Ele não era trazido ao templo, mas era comido lá nas casas. Esse aí não vinha para o templo, é o dízimo diaconal. Então, 3 tipos de dízimo. O que se pedia, o que Deus está pedindo aos israelitas, portanto, em Malaquias capítulo 3, verso 10, é que eles trouxessem todos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, aqueles que eram para ser trazidos, que era o levita e o festivo. O diaconal era lá na terra lá do israelita. Não era trazido ao templo, mas comido lá nas cidades. E era estocado na casa do tesouro. Casa do tesouro era um compartimento do templo que servia de depósito para estocar todo esse material. Né? Devia ter estrebarias, devia ter um monte de coisa, a coisa era grande lá. E também há uma referência a armazéns regionais nas terras mais distantes, onde o dízimo poderia ser entregue até que pudesse vir para a casa do tesouro. Mas o ponto é
que apenas uma parte daquilo ali não era trazido para a casa do tesouro. Bom, então, nós já vimos, Deus denuncia o povo de estar roubando, Deus fala da maldição que virá sobre eles, Deus chama seu povo ao arrependimento e traga todos os dízimos, e agora eu quero ver com vocês o propósito pelo qual Deus pede isso, que é o que está no verso 10, capítulo 3, verso 10, para que haja mantimento em minha casa. Tragam todos os dízimos para que haja mantimento em minhas casas. Ou seja, a preocupação de Deus para que não houvesse uma solução de continuidade nos serviços que eram feitos no templo. Era preciso animais para serem abatidos em sacrifício e holocausto, era necessário ofertas de gratidão que vinham na forma de grãos de óleo, havia o óleo santo que era usado para o candelabro, e era um óleo caro que era feito com base numa receita de especiarias, único naquela época. Tudo isso demandava recursos. E tinha ainda a manutenção do tabernáculo, já falei do sustento dos sacerdotes e levitas, e tinha o cuidado dos pobres e dos necessitados, geralmente órfãos e viúvas, que eram em grande quantidade. De onde vinham os recursos para isso? A resposta é: os recursos vinham do dízimo levita e o dízimo diaconal e o dízimo festivo e de gratidão que servia para tudo isso. O alvo de Deus é que não faltasse mantimento em sua casa. Gente, não se faz a obra de Deus sem recursos financeiros. Não tem como fazer. Os recursos financeiros, eles são usados como meio para honrar a Deus pelo envio de missionários, cuidar dos pobres, local adequado para o culto que nós prestamos a Ele no domingo. E nós veremos mais adiante que as desculpas ou as críticas que geralmente se fazem a essa prática, elas não têm fundamento. Vai ser minha última parte aqui, quando eu fizer a aplicação. Agora eu vou para a quinta parte aqui do texto, em que Deus desafia seu povo a provar a sua fidelidade. Veja só, capítulo 3, verso 10. Tragam todos os dízimos, ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Deus diz ao povo: tragam os dízimos e façam uma prova. Me provem nisso, se eu não abençoar vocês financeiramente. Deus não estava propondo uma barganha, mas simplesmente o cumprimento daquilo que ele já tinha prometido lá na aliança. Lembra dos termos da aliança? Se vocês me obedecerem, eu vou derramar bênçãos sem medidas sobre vocês. Se vocês desobedecerem, eu vou trazer aquelas maldições, aquela lista que eu li para vocês. Então, quando ele diz assim: tragam os dízimos e façam prova de mim para ver se eu não derramo bênção sobre vocês, ele está dizendo o seguinte: se vocês obedecerem, vocês vão ver que eu sou fiel ao que eu disse, podem me provar nisso, e eu vou abençoar vocês como eu disse que abençoaria. É claro que, naquela época, o povo de Deus era uma nação. Ela tinha um território, ela tinha um exército, ela tinha estatutos, ela tinha um rei. Era uma nação. Portanto, as bênçãos de Deus tinham de vir em termos de nação. Se a nação obedecesse, Deus abençoaria dando vitória sobre os inimigos, conquista da terra prometida, sustento financeiro, alimento para a corte real, para o serviço no templo. Hoje, nós vamos ver, nós não somos uma nação. Então, a bênção de Deus para o obediente não sempre necessariamente vem em termos de prosperidade material, mas bênçãos espirituais prometidas na aliança para conosco. Perdão de pecados, vida eterna, justificação, adoção de filhos, glorificação finalmente, novo céu e nova terra. Mas, com certeza, o princípio permanece. A obediência traz a bênção, a desobediência traz a maldição. E é isso que Deus está dizendo aqui. Contribuam, está dizendo ao povo de Deus no Antigo Testamento, contribuam, sigam o que a lei diz,
e faça um teste para ver se vocês não vão ser abençoados financeiramente. Deus, então, nos chama a prová-lo nisso. E Malaquias menciona aqui algumas dessas bênçãos prometidas. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Sim. Olha as bênçãos que são prometidas aqui pelo profeta. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Pode ser entendido espiritualmente, que Deus lá do céu vai abençoar o seu povo, ou no sentido de que está falando de chuvas. Deus vai abrir as janelas do céu, expressão muito bíblica, por sinal, se referindo à chuva, e ele vai derramar essas chuvas sobre o campo do israelita, a sua propriedade, enfim, tudo aquilo que era necessário para que ele pudesse prosperar. Segundo, não só chuva, mas no verso 11, por causa de vocês repreenderei o devorador. Devorador é uma referência aos gafanhotos que devoravam a colheita, a plantação. As pragas de gafanhoto era a coisa mais terrível naquela época. Não tínhamos condições, eles não tinham condição de combater como nós temos hoje. Mas os gafanhotos, quando vinham, eles passavam por um campo, não ficava absolutamente nada, era perda total, PT, perda total. E aí, Deus diz, eu vou repreender o devorador, eu não vou deixar que o gafanhoto chegue na sua colheita, para que consuma os produtos da terra. E diz no verso 12, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias. Ou seja, os estrangeiros, as outras nações, olhariam para a nação de Israel, quando obediente a Deus e frutífera, e diriam, que lugar maravilhoso para passar as férias, não é? Eu quero, que é uma nação feliz, uma nação próspera, qualidade de vida, tem do bom e do melhor, eu quero ir passar minhas férias lá. As nações dirão que vocês são felizes porque são uma terra de delícias, diz o Senhor. Portanto, esse é o propósito pelo qual Deus, aliás, essa é a bênção que Deus promete dar a Israel como nação, embora o princípio permaneça até hoje. Agora, deixa eu caminhar um pouquinho já para a parte final. Quando a gente passa de Malaquias para o Novo Testamento, que é onde nós estamos situados, nós percebemos que existe uma continuidade e uma descontinuidade na prática dos dízimos e oferta. Tudo aquilo que a lei de Moisés estabeleceu como próprio da nação faz parte da lei cerimonial e da lei civil, que, portanto, foi abolida em Cristo. Nós não precisamos dar o dízimo diaconal, nós não precisamos dar o dízimo festivo, são tipos de dízimo que têm a ver com Israel como nação e com o serviço no templo que não existe mais. Mas a gente nota que permanece o princípio. Qual é o princípio? É o princípio da contribuição generosa, constante e proporcional que nós encontramos no Novo Testamento. O Novo Testamento não descontinua a necessidade que a obra de Deus tem de recursos financeiros, contribuições regulares, generosas por parte do seu povo. E os propósitos continuam a ser o mesmo. Manter a obra de Deus, avançar o reino de Deus, ajudar os pobres e os necessitados, sustentar aqueles que são full-time dedicados ao serviço de Deus. Se não vejamos, o próprio Senhor Jesus, ele disse aos fariseus que eles deveriam continuar a dar o dízimo e não negligenciar a justiça, misericórdia e fé, como eles estavam fazendo. Ele disse aos fariseus, vocês devem continuar a dar o dízimo, mas não negligencie essas outras coisas que são as coisas mais importantes da lei. O autor da carta aos Hebreus, ele cita Abraão dando dízimos a Melquisedeque antes da lei de Moisés e diz que Melquisedeque é Cristo ou um tipo de Cristo. Então, Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, ou seja, a Cristo. Com isso, dizendo que pagar dízimos a Cristo é prática da igreja, continua. Abraão já tinha feito isso. Os primeiros cristãos, sendo judeus, todos eles eram judeus, a igreja nasceu lá em Jerusalém, os primeiros cristãos eram judeus, o natural seria que eles continuassem as práticas judaicas
pertinentes e que estavam em continuidade, em consonância com a chegada do Messias. Eu quero ver esse ponto, eu vou deixar esse ponto com mais detalhe mais para o fim, mas eu estou dizendo, né, meu ponto aqui é esse. O natural seria a continuação de todas as práticas do Antigo Testamento que não são declaradas como sendo cessadas. Paulo, por sua vez, gastou 2 capítulos na segunda carta aos Coríntios sobre contribuição, capítulos 8 e 9, onde ele insiste nisso, que nós devemos ser generosos, dar com alegria, contribuir proporcionalmente ao que Deus nos tem dado, é o princípio da proporcionalidade, e também fazer isso com frequência e regularidade. Então, com isso, nós percebemos que aquilo que é ensinado por Malaquias tem princípios que permanecem, e quais são esses princípios que nós podemos tirar lá do texto para nós hoje? Primeiro, que a entrega de dízimos e ofertas é um termômetro espiritual. Não é o único, mas é um deles. Na época de Malaquias, era um sintoma de uma doença mais profunda, é que o povo havia perdido o amor a Deus e o temor a Deus. Hoje, continua sendo a mesma coisa. É um termômetro da vida espiritual da pessoa. Então, o problema não é as dificuldades que são colocadas, teológicas, práticas, etc. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Continua sendo um termômetro da verdade a respeito do seu coração. A gente sempre fala que a gente só deve considerar uma pessoa realmente convertida quando converter o bolso. Quando converter o bolso. Aí a pessoa foi realmente convertida, porque aí ela se livrou do último ídolo. O último ídolo que é o dinheiro. Conversão do bolso. Essa é a conversão final. Pastor, o senhor está inventando coisa? Estou não, foi Jesus que ensinou. Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. Eis Jesus sentado à mesa com os publicanos, pecadores. Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu roubei alguém, devolvo, dou aos pobres metade do que eu tenho. Só então Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Quando Zaqueu se dispôs a dar aos pobres parte do que ele tinha e devolver tudo que ele tinha roubado. Aí Jesus disse: essa aí está a prova da conversão. Esse está convertido mesmo. Hoje veio salvação a essa casa. Portanto, continua funcionando como termômetro da vida de uma pessoa. O outro princípio que a gente pode trazer aqui, a partir daquilo que nós já vimos, é que a obra de Deus continua a ser sustentada pelos meios que Deus mesmo ordenou, isso é, pela fidelidade generosa, regular e proporcional do seu povo. Deus não mandou anjos para fazer a obra dele aqui nesse mundo. Ele mandou pessoas como vocês e como eu, que precisam de sustento, que têm família. Mandou pessoas como você e como eu evangelizar outras que estão distantes. Mandou pessoas como você e como eu ajudar nossos semelhantes que estão passando por necessidade, os pobres, as viúvas, os órfãos, os carentes, de toda forma que nós pudermos ajudar. Isso aí permanece. Um outro princípio que nós tiramos é que a escassez não deve ser desculpa para colocar Deus por último. Lembra da analogia das 2 moedinhas? A escassez não deve ser desculpa para colocar Deus por último. Quando Malaquias transmitiu essas palavras de Deus, tragam todos os dízimos, a nação não estava bem prosperamente. Os judeus não estavam no melhor da sua forma financeira, mas nem por isso Deus deixou de dizer: vocês devem trazer aquilo que me pertence. E, por último, o último princípio aqui, o que é que Deus quer? Antes do nosso dinheiro, Ele deseja o nosso coração, não é verdade? Pois somente quando nós nos damos primeiro ao Senhor é que os nossos bens deixam de ser ídolos e passam a ser instrumentos para a sua glória. Deus primeiro quer o nosso coração e o bolso vai junto. Quando o coração vai, o bolso vai. Primeiro Ele quer o nosso coração. Diante disso, agora a parte prática, né? O que é que nós devemos fazer? O que é requerido de nós? Eu creio que, em primeiro lugar, é requerido de nós que nós examinemos criticamente as desculpas que temos dado para não contribuir regularmente com o nosso dízimo. Entre elas,
As mais comuns são estas. Primeiro, isso aí é coisa da lei de Moisés. Eu já demonstrei que era praticado muito antes, através de Abraão, de Jacó. Era uma prática que vem desde o tempo dos patriarcas. A lei de Moisés apenas consolidou, sistematizou, regulou para os israelitas, mas o princípio permanece. As leis cerimoniais passaram, a lei civil passou, mas o princípio da contribuição proporcional vem muito antes da lei. A lei não pode, e a cessação dela não pode anular aquilo que Deus já havia estabelecido muito antes. Uma outra desculpa que as pessoas dizem é: não tem mandamento no Novo Testamento. De repente, ela fica zelosa pelo Novo Testamento, né, quando chega nessa parte. Não tem mandamento no Novo Testamento. Não tem mandamento porque não precisava. Os primeiros cristãos eram todos judeus. Era uma prática normal, natural. O que precisaria era um mandamento mandando parar. Se não tem, é porque era normal. Por exemplo, não existe nenhum mandamento, uma ordem específica no Novo Testamento, para que os cristãos tragam seus filhos para serem incluídos na aliança através do batismo. Por que não tem? Porque não era necessário. Os primeiros cristãos eram judeus e estavam acostumados a trazer os seus filhos circuncidados no 8º dia para fazer parte da família da aliança. Muito naturalmente passaram a fazer isso quando se tornaram cristãos, trazendo seus filhos para pertencer à aliança também. Não tem um mandamento explícito, porque não precisava. Era absolutamente natural isso aí. Outros dizem: de graça recebeste e de graça dai. Esse é que eu ouço mais. De graça recebeste e de graça dai. Eu creio que quando Jesus deu esse mandamento, ou deu essa orientação, ele deu no contexto do envio dos seus 12 discípulos para pregar nas cidades de Israel. E ele disse: onde vocês chegarem, vocês comam do que derem para vocês. De graça receberam, de graça dai. Em outras palavras, não cobrem para pregar. É isso que de graça recebeste, de graça dai, está proibindo, que você cobre para pregar. Recebo muitos convites para pregar fora, já recebi mais, especialmente para pregar em igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, igrejas de todo tipo eu já fui. Se eu dissesse aqui, vocês nem iam gritar. Quase sempre o convite vem nos seguintes termos: nós queremos convidar o pastor Augusto para pregar nos dias tal, tal, tal. Oferecemos, pagamos o transporte e a hospedagem e queríamos saber quanto é que o senhor cobra. Quanto é que o senhor cobra? E eu, naturalmente, respondo: eu não cobro nada, a minha igreja me sustenta, eu tenho o que é necessário para viver, a minha igreja cuida de mim. Então, eu não estou na expectativa de receber absolutamente nada. Mas por que eles fazem isso aí? Por que eles perguntam isso aí? Porque é prática comum entre eles, um pastor, quando é convidado, dizer: eu vou, portanto. Eu vou, portanto. Lembrando aí até a grande comissão, né, pastor? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Foi horrorosa essa. Essa foi horrorosa. Essa foi horrorosa. Mas tem gente que faz. O de graça recebeste, de graça dai, é evitar isso aí. É evitar isso aí. Então, não tem nada a ver com a questão da contribuição sistemática, regular e generosa da igreja. E também tem gente que diz assim: o dinheiro não dá. Eu vou dizer uma coisa com toda franqueza aqui para vocês, eu não quero ser mal entendido. Se a escolha for você botar comida na mesa, pagar o seu aluguel da casa onde você e sua família moram e dar o dízimo, bote comida na mesa e pague o seu aluguel. Eu não tenho medo de dizer isso. Eu creio que primeiro nós temos que cuidar da família, do sustento. Por que eu estou dizendo isso? Olhe a história da criação. Quem é que veio primeiro? A igreja ou a família? A família. Deus criou o homem e a mulher e disse: multipliquem-se e enchem a terra. O homem caiu e aí passou a haver a necessidade de religião. A palavra religião, latim, religare, trazer o homem de volta para Deus.
E é nesse processo que se insere a necessidade de recursos. Então, prioridade é a sua família. Agora, note bem. A escolha não é entre um iPhone novo, uma roupa melhor, um carro do ano, férias na Disney, o pudim. Deus prometeu o pão, não o pudim. E dar o dízimo. A escolha não é sobre isso aqui. Porque se for isso aí, qual é a escolha? Isso aqui. Isso aqui. Então, não use o gasto que você faz com supérfluos, desnecessários, coisas que você podia ter em casa, por exemplo. Tem gente que só come fora, não é porque não saiba cozinhar e porque não tem. Gasta dinheiro só comendo fora, indo para restaurante, esse tipo de coisa. A economia que você faria nisso aí, daria tranquilamente para você ajudar. E, pela graça de Deus, eu acho que não existe na nossa igreja ninguém naquela primeira condição. Ou bota comida na mesa, ou contribui com o seu dízimo. Eu não creio que haja. Não creio que haja. E se tiver, então procure a junta diaconal, que você está em apuros realmente. Né? E aí é a nossa vez de abençoar você, se chegar nessa situação. Então, primeiro, examine criticamente todas as desculpas que você tem dado para não contribuir e veja se o problema não é o seu coração. O dinheiro facilmente vira um ídolo e a única forma de você derrubar esse ídolo é dar. Não tem nada que o dinheiro odeie mais do que ser dado gratuitamente, sem envolver transação, sem envolver absolutamente nada. Faça isso e o ídolo do dinheiro vai ser destronado da sua vida. E a última prática que eu queria trazer para vocês aqui, a aplicação prática. Passe a entregar regularmente o dízimo daquilo que Deus lhe dá. Já mostramos que é bíblico, já mostramos que é uma bênção, já mostramos que ele é necessário. Então, passe a fazer isso. Se é do bruto, se é do líquido, a decisão é sua. Se vai ser do faturamento da sua empresa ou distribuição de lucros, a decisão é sua. Mas não deixe de contribuir de maneira regular, sistemática, proporcional, referencial de 10%. Já foi usado pelos patriarcas na lei de Moisés e no Novo Testamento. Excelente referencial. Não deixe de fazer isso, porque certamente a bênção de Deus virá. Não damos por conta da bênção, damos como expressão do nosso amor ao Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos enriquecêssemos. Amém?